Está gravando. Não carregou. Vamos abrir de novo. Senão vou ter que baixar lá do... não está carregando. O PowerPoint não está carregando. Vamos então ter que abrir um PDF. Então vamos lá. Vamos abrir no PDF. Deixa eu só me recordar onde é que nós paramos no ano passado. Nós falamos sobre os ossos da coluna vertebral, né? Nós falamos que existiam curvaturas também, que existiam segmentos, quantos segmentos nós tínhamos. Falamos sobre os ossos da coluna, né? Falamos sobre todos, chegamos só a falar do sacro e do cóccix, e aí faltava entrar hoje em caixa torácica? A gente viu até as curvaturas da coluna vertebral, e daí depois o senhor ia mostrar, tipo, os tipos de ossos, eu acho, que tem ali na coluna. Ah, tá, não cheguei a falar das vértebras em específico, falei só das curvaturas, então. Não. Beleza, então a gente parte das curvaturas. Deixa eu só ver agora para apresentar aqui. Apresentar, agora eu preciso de uma guia. Aqui está. Beleza. Enxergam a tela aí? Sim. Sim. Tá. Sim. Ok. Bom, aqui o arquivo que eu tenho aqui é o mesmo que a gente estava trabalhando, tá? Só que ele agora é um PDF, daí eu consigo projetar ele para vocês também aí. Bom, então é o seguinte, falávamos então na quarta-feira passada, tá? A respeito dos ossos da coluna, tá? A gente entrou nesse elemento do esqueleto, para nós terminarmos, então, o segmento axial do esqueleto, tá bem? Só recordando que o segmento axial, a subclassificação de esqueleto axial, ela é formada por crânio, coluna vertebral e caixa torácica, tá? Depois, todos os outros ossos que envolverem as cinturas, escapular e pélvica, membros superiores e membros inferiores, vão fazer parte, então, do esqueleto apendicular, tá? Bem, quando a gente fala, então, da coluna, a gente conversou na semana passada, então, também sobre curvaturas. Então, nós falamos que essa coluna, ela possui, numa visão lateral, tá? Olhando ela pelo lado, nós vamos encontrar nela 4 curvaturas. 2 delas são curvaturas que são chamadas de lordoses, que nós vamos encontrar na região cervical e na região lombar, e 2 delas são chamadas de cifoses, que nós vamos encontrar na região torácica e na região sacrococcígea, tá? Essas curvaturas, lordoses e cifoses, são curvaturas fisiológicas. Nós vamos possuir elas de forma normal no nosso corpo. O que torna essas curvaturas patológicas? A hipo ou a hiper, tá? Então, ou seja, reduzir essa curvatura ou aumentar essa curvatura. Isso é o que vai fazer com que essas curvaturas se tornem, então, patológicas, ok? Tomem cuidado com os termos. Ser fisiológico significa uma coisa normal, ser patológico significa uma coisa doentia, tá? Significa um processo de doença. Então, esses são termos que, a partir de agora, vão fazer parte da vida de vocês também. Então, as cifoses e as lordoses são curvaturas fisiológicas observadas no plano lateral, tá? Dessas curvaturas, as cifoses são curvaturas que são primárias, porque nós nascemos com elas, tá? E as lordoses são curvaturas secundárias, porque elas se formam após o nosso nascimento, ok? Então, a nossa coluna, ela nasce numa posição fetal, como se fosse um grande C, tá? E depois, a partir desse grande C, 2 curvaturas se formam, que é a lordose cervical e a lordose lombar, ok? Existe uma curvatura, que é a curvatura da escoliose. Essa curvatura, sempre que ela acontecer, sempre que ela se apresentar, ela é uma curvatura patológica, ok? Porque a escoliose, ela precisa, então, ser observada, tá? No sentido do plano anterior,
E a partir da observação do plano anterior ou do plano posterior, nós vamos ter curvaturas para os lados, tá? Que pode ser uma curvatura como um grande C, ou pode ser uma curvatura em S, tá? Isso tanto faz. Mas qualquer angulação para o sentido lateral da coluna, isso é uma escoliose, e toda escoliose, tá bem? Não significa que ter a escoliose significa que o indivíduo é doente, tá? E que o indivíduo tem dor. Não, isso depende de outros fatores. Mas toda curvatura que for fora, tá? Da linha reta que nós vamos observar no plano anterior e no plano posterior, toda curvatura que for lateral, ela é uma curvatura, então, patológica, certo? Bem, vamos adiante. Qualquer dúvida, vocês parem e perguntem ao momento que vocês acharem oportuno aí. Bom, então agora olhando, tá, nós falamos também que essa coluna ela tem segmentos. Ela vai possuir o segmento cervical, um segmento torácico, tá, o segmento lombar, um segmento sacral e outro segmento coxígeo. Quantas vértebras nós vamos encontrar em cada segmento? No segmento cervical, vamos encontrar 7 vértebras. No segmento torácico, tá, que vocês podem encontrar literatura chamando de segmento dorsal, é a mesma coisa, tá bem? Mas chamar de segmento dorsal é mais a literatura radiológica que usa, de anatomia radiológica, que utiliza isso. Essas vértebras torácicas, elas são em número de 12. O segmento lombar é um segmento que vai ter 5 vértebras, o segmento sacral também tem 5 vértebras, e o segmento sacro-coxígeo, aliás, o segmento coxígeo tem de 3 a 4 vértebras, ok? Diferença do sacro e do cóccix para as demais vértebras, para os demais segmentos. As vértebras sacrais são fusionadas, elas são fundidas, tá? São soldadas. E as vértebras coxígeas também são soldadas. Isso é a grande diferença que nós vamos encontrar em relação às demais vértebras, ok? Bom, aqui a gente tem, então, uma imagem que mostra justamente isso para nós, ó, todo o segmento cervical. O segmento cervical, tá, ele possui, então, 7 vértebras, e essas vértebras vão receber nomes. Primeira coisa, para a gente dar nome para uma vértebra, tá, ela vai levar a letra maiúscula do segmento onde ela está. Então, aqui nós temos o segmento cervical, então todas as vértebras cervicais vão ser chamadas pelo nome de C maiúsculo, ok? E aí, também como forma de identificar a posição delas, elas vão ser contadas de cima para baixo, tá? Do plano superior para o plano inferior, ok? Ou, alguns autores também vão dizer de crânio-caudal, no sentido crânio-caudal. Então, tanto faz a nomenclatura que vocês vão usar para o plano. Mas o que a gente precisa saber é, estão sendo contadas de cima para baixo, ok? Então, dando um nome para elas, vai ser a primeira letra do segmento. Então, eu vou dar o nome para C maiúsculo. Então, essas são as vértebras Cs, tá? Aí, contando elas, eu vou ter aqui, ó, vértebra C1, depois aqui embaixo, vértebra C2, vértebra C3, vértebra C4, vértebra C5, vértebra C6 e vértebra C7, ok? Essa é a forma que eu vou dar o nome para as vértebras, tá bem? Se eu olhar aqui, ó, na região anterior, essa aqui é uma imagem que mostra anteriormente, mas não está mostrando para mim todo o segmento cervical. Aqui em cima eu tenho, ó, a vértebra C1, depois a vértebra C2, a vértebra C3, a vértebra C4 e a vértebra C5, tá? Embaixo aqui eu tenho vértebra C6, certo? Bom, o que é importante a gente ver também da região cervical? A região cervical, ela é a região que vai possuir 2 vértebras que são diferentes, tá? Então, dentro das classificações vertebrais, eu posso classificar as vértebras como vértebras que são típicas, e eu posso classificar as vértebras como vértebras que são atípicas, tá bem? O que significa ser uma vértebra típica? É aquela vértebra que tem todos os processos que uma vértebra precisa ter, ok? Já falo quais são esses processos. E uma vértebra que não tem todos esses processos, ou que tem algum processo a mais, ou algum processo diferente, vai ser chamada de vértebra atípica, ok? Primeiramente, nós vamos ter aqui na região cervical, então, os 3 exemplos de vértebras atípicas que nós vamos encontrar em toda a coluna, ok? Porque nós vamos encontrar a vértebra C1, tá?
que é uma vértebra diferente. Nós vamos encontrar a vértebra C2, que também é uma vértebra diferente. E aqui nós vamos encontrar a vértebra C7, que tem esse processo espinhoso aqui, ó, que é maior também, que também isso torna uma vértebra diferente. Deixa eu passar para vocês aqui uma imagem que vai mostrar uma vértebra cervical, tá? Para a gente entender o que é uma vértebra atípica primeiro. Aqui. Bom, vejam só. Essa aqui é uma vértebra cervical atípica, típica, ok? O que uma vértebra típica precisa ter? Ela precisa ter essa estrutura aqui, ó, que está colocada na região anterior dela, tá? Que vai ser o corpo. É em cima desse corpo que nós vamos encontrar o disco, certo? E o disco, ele só fica margeando aqui, ó, a vértebra, ocupando o espaço do corpo. O disco, ele não ultrapassa os limites do corpo, tá bem? Então, ele vai ocupar isso, esse espaço do corpo da processo aqui, ó, vamos ter esses dois processos aqui e aqui, Prof, ó, que eles estão literalmente... Oi? não sei se foi só para mim, mas deu uma trancada. Tu poderia repetir, por favor? Posso, a partir de onde? Quando tu entrou nesse slide logo depois. Tá. Então, esse slide aqui, ó, é o slide de uma vértebra típica, tá? Então, aqui eu quero mostrar para vocês o que uma vértebra típica tem. Então, ela vai ter aqui, ó, na região anterior dela, a presença de uma massa óssea que vai ser o corpo da vértebra, tá? Então, é nesse corpo aqui que nós vamos encontrar o disco intervertebral. O disco, ele só ocupa o espaço do corpo, ele não ultrapassa as margens do corpo aqui, tá bem? Ele fica ocupando exatamente esse espaço. Nós vamos encontrar na região anterior aqui da vértebra um processo espinhoso, tá? E ainda, depois nós vamos encontrar dois processos, um de cada lado do corpo aqui, ó, que estão literalmente atravessados no corpo. Então, esses são processos transversos. Aqui eu tenho um processo transverso e aqui eu tenho outro processo transverso, certo? Depois, nós vamos possuir essa estrutura óssea aqui, ó, chamada de lâmina, tá? E ainda, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura óssea que vai juntar o corpo com o processo transverso, chamada de pedículo, certo? Então, o que uma vértebra típica precisa ter? Ela precisa ter corpo, processo espinhoso, processo transverso, precisa ter lâmina e precisa ter pedículo, tá? Basicamente é isso que uma vértebra típica precisa ter, ok? Na região posterior ao corpo aqui, ó, nós vamos encontrar o canal medular, tá? Ou o canal espinhal, ou o forame medular, ou seja, é o espaço onde está passando a medula espinhal, tá bem? Então, isso é o que nós precisamos encontrar numa vértebra típica, ok? Então, essa aqui é uma vértebra cervical típica. Agora, deixa eu mostrar para vocês a vértebra C1. Aqui. A vértebra C1, tá? Ela já tem uma característica que vocês vão notar nela aqui, ó, imediatamente. Ela não tem corpo, tá? Uma outra característica que vocês vão notar também imediatamente nela, ela não tem processo espinhoso, certo? Ela não tem lâmina, ela só tem um arco vertebral aqui na região posterior e tem um arco vertebral na região anterior. Ela tem duas massas ósseas, uma aqui e outra aqui, tá? De onde estão partindo os dois processos espinhosos, um de um lado e o outro do outro, ok? Vejam que o processo espinhoso é todo esse processo ósseo aqui, ó, tá bem? Não é esse forame que eu estou passando o mouse aqui agora, certo? Todo o processo é processo espinhoso. Esse forame é outra coisa depois que a gente fala. Bem, essa vértebra aqui, a vértebra C1, por ser diferente, tá? E por ela ter colocado aqui, ó, nesses processos articulares que estão colocados acima dela, nós temos a colocação da cabeça toda, do crânio todo, tá? A partir do osso occipital. Então, o osso occipital, ele se aloja aqui, ó, nessas estruturas ósseas, tá? Nesses processos ósseos, e então, a vértebra atlas,
ela tem a função de sustentar todo o peso da cabeça sobre ela. Então, foi dado para ela o nome de Atlas, justamente tentando fazer essa analogia com o deus grego, Atlas, que ele sustentava o peso do mundo sobre as suas costas, o peso do planeta Terra sobre as suas costas, ok? Isso é uma analogia com a mitologia grega. Mas a vértebra Atlas, então, ela é atípica por isso, porque ela não possui corpo, ela não possui lâmina, não possui pedículo, ela não possui processo espinhoso, então ela tem uma anatomia, uma morfologia totalmente diferente das demais, ok? Isso torna ela uma vértebra atípica, certo? Depois, nós vamos ver que a vértebra C2, tá, também é uma vértebra atípica. Mas por que ela é uma vértebra atípica? Ela tem processo espinhoso aqui, ela tem corpo lá na frente, ela tem lâmina, ela tem um pedículo, ela tem processo espinhoso, mas então por que ela é uma vértebra atípica? Porque ela vai ter isso aqui, ó, um dente, tá? Então, essa vértebra C2, ela vai receber o nome de axis, certo? Porque o dente do axis, ele vai fazer, às vezes, de corpo para a vértebra C1, para a vértebra Atlas, tá bem? E é em cima desse dente aqui, ó, que vai acontecer o giro da cabeça, porque a vértebra C2, a vértebra C1, ela não vai conseguir girar sozinha em relação ao crânio. Então, quando o crânio quiser fazer o movimento da rotação, é necessário que a vértebra C1, juntamente com o crânio, faça o movimento de rotação em cima do eixo que esse processo aqui, ele está fornecendo para a vértebra C1, ok? Então, a vértebra C2, que é esta aqui, ela é uma vértebra atípica porque ela possui um dente, tá? Esse processo, então, é chamado de dente do axis ou processo odontoide, tá? De odontologia mesmo, de dente, certo? Então, por isso, essa vértebra ela é considerada também uma vértebra atípica, certo? Bem, essa aqui, então, é a imagem de uma vértebra cervical típica que a gente viu, certo? E aí, eu só voltar um pouquinho nessa imagem anterior aqui, ó. Tá? Porque lá na apostila de vocês vão ler lá no texto e vai dizer assim para vocês, vértebras atípicas. Vértebra C1, vértebra C2 e vértebra C7. Por que a vértebra C7 ela é atípica, tá? Considerada atípica? Porque o processo espinhoso dela, tá? Ele é muito maior do que o processo espinhoso das demais vértebras. Além do mais, vocês vão ver que o processo espinhoso aqui, ó, ele é partido no meio, tá? Isso se chama processo espinhoso bífido, é uma característica das vértebras cervicais. Então, o processo espinhoso da vértebra C7, ele também não é bífido, ele não é partido no meio. Além de ser maior que os processos espinhosos das demais, tá? Ele é um processo espinhoso que não é bífido, mas, tá? Por isso, então, é considerada também uma vértebra atípica, certo? Então, se perguntadas, tá? Se alguém perguntar para vocês, e pode ser eu, talvez, quais são as vértebras que são atípicas? Então, é a vértebra C1, a vértebra C2 e a vértebra C7. Ok? Antes da gente passar para cá, eu vou só voltar ali para ver como é que vocês estão aí no chat, se vocês têm alguma dúvida. Giovana, fica tranquila, filha. Tava brincando. Pode ficar tranquila aí, sem estresse, com e-mail aí. Não te preocupa, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Entendido o que uma vértebra precisa ter? Uma vértebra típica precisa ter? Ela tem elementos que são principais, tá? Isso é o que a gente precisa guardar. Ela tem corpo, ela tem processo espinhoso, ela tem processo transverso, ela tem lâmina e ela tem pedículo, ok? Isso que a gente precisa saber que uma vértebra típica possui, tá? E quais são as vértebras atípicas? A vértebra C1, a Atlas, é atípica porque ela não tem corpo, ela não tem processo espinhoso, ela não tem lâmina, não tem pedículo, tá? E a vértebra C2, ela é atípica porque ela tem um dente, que é o dente do axis. E a vértebra C7 também é atípica
porque ela tem um processo espinhoso maior. A apostila que eu deixei lá no Moodle, tá? Eu deixei o capítulo da apostila de sistema ósseo. A típica tem corpo, tem processo espinhoso, tem processo transverso, tem lâmina e tem pedículo. Certo? Beleza. Então, vamos voltar lá agora, vamos ver o segmento torácico. Aqui. Bom, o segmento torácico, então, tá? É um segmento que ele vai possuir 12 vértebras, e essas 12 vértebras estão arranjadas com 12 pares de costelas. Então, ou seja, cada vértebra torácica tem o seu par de costelas, ok? Essa aqui, ó, é uma visão posterior, então, da coluna vertebral torácica, tá? E do gradil costal que está colocado posteriormente também. Bom, essa aqui, ó, é uma vértebra torácica, tá? Ela tem o corpo, ela tem um processo espinhoso, ela tem um processo transverso de cada lado, tá? Ela vai ter bem aqui, ó, um pedículo, tá? E ela tem aqui uma lâmina, certo? Se eu tivesse que dizer para vocês assim, ó, coceira no nariz, não é isso que eu queria dizer para vocês. Se eu tivesse que dizer para vocês assim, ó, qual é uma definição para pedículo, tá? Pedículo é a estrutura óssea que une o corpo ao processo transverso. Então, aqui está o pedículo, ok? Se eu tivesse que dizer para vocês uma definição do que é uma lâmina, a lâmina é o processo ósseo que está juntando o processo espinhoso ao processo transverso, é o segmento ósseo aqui, tá? Então, essas são as definições de pedículo e de lâmina, porque esses processos, eles precisam estar unidos para fechar esse canal aqui, ó, tá? Para fechar esse forame, que vai ser o forame espinhal, tá? Que por onde está passando, então, a coluna, a medula espinhal. Alguém falou alguma coisa? Do pedículo une o corpo ao... Pedículo une o corpo ao processo transverso. Tá bom, obrigada. E a lâmina une o processo transverso com o processo espinhoso. Ok? Bom, essa aqui, ó, é uma imagem, então, mostrando para nós agora a transição, tá? Tá como título ali, 5 vértebras lombares, mas não são essas aqui as 5 vértebras lombares, é só uma imagem que está mostrando a transição para nós das vértebras torácicas. Aqui eu tenho, ó, a 19ª, aliás, a 10ª, a 11ª e 12ª vértebra torácicas, que, aliás, né, não disse para vocês, como é que eu vou dar nome para as vértebras torácicas? Eu vou dar nome primeiro pela letra maiúscula que inicia o nome, T, tá? Então, tem as vértebras T's, e eu vou contá-las de cima para baixo também. Então, eu tenho vértebra T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12, tá? Então, eu tenho 12 vértebras torácicas, e o nome delas, então, é pela primeira letra maiúscula do segmento, T, e depois contando elas de superior para inferior, ok? Isso assim não muda, ok? Todas os segmentos vão dar nome para as vértebras a partir da primeira letra em maiúsculo, e elas vão ser contadas, a posição delas vai ser contada sempre de cima para baixo, tá bem? Isso é uma coisa que não muda, é uma regra. Bom, aqui então nós temos, tá? Como é que eu sei que essas aqui, ó, são 3 vértebras torácicas? Porque uma vértebra torácica, ela vai apresentar isso aqui para nós, ó. Uma fóvea colocada no corpo da vértebra e uma outra fóvea
tá? Colocada no processo transverso. O que que são fóveas? Fóveas são depressões articulares. Então, por que que eu preciso dessas depressões articulares aqui na vértebra torácica? Para articular com a costela. Então, a cabeça da costela está articulada aqui, ó, na fóvea do corpo, e depois a costela tem um outro processo que vai ser o tubérculo da costela, que vai estar articulado aqui, ó, na fóvea do processo transverso. Tá bem? Então, por isso eu sei que aqui, ó, eu tenho uma vértebra que é torácica. Então, aqui eu tenho a 11ª e a 12ª torácicas. Aqui eu tenho a L1 e aqui eu tenho a L2, tá? Voltamos a falar, então, sobre nome de vértebra. Vértebra do segmento lombar, são as vértebras L, numeradas de 1 até a 5. Então, tenho L1, L2, L3, L4 e L5, tá bem? Essa aqui é uma imagem de uma vértebra lombar, tá bem? Ela tem um corpo grande, ela tem os processos transversos ali, lá atrás ela tem o processo espinhoso dela, tá? Ela também vai ter lâmina e também vai ter pedículo, como todas as demais vértebras, tá? Essa imagem aqui não favoreceu muito ela para a gente ver a lâmina e para ver o pedículo. Mas aqui está o pedículo, tá? E para trás aqui, que está tapado por causa da posição da imagem, a gente vai ter, então, a lâmina. Até aqui, tudo bem? Sim. Beleza. Vamos lá. Qualquer dúvida, falem ou escrevam aí, tá? Bem, agora nós vamos falar, então, do sacro, tá? O sacro, como eu disse para vocês, é o segmento vertebral, um segmento da coluna vertebral, onde a gente não tem mais a presença agora daqueles elementos, tá? Das vértebras que estão acima. Porque o sacro é um segmento de vértebras que ele está unificado, ele está soldado, tá? Então, ele já não precisa mais daquele corpo vertebral para fazer a presença do disco, tá? Eu não tenho mais isso, os corpos vertebrais estão unidos, e vai formar uma peça óssea. Então, essa peça óssea é chamada de sacro. Mas as vértebras que compõem essa peça óssea são as vértebras sacrais, e eu preciso contá-las, tá? Da mesma forma como no resto dos segmentos. Então, sacro, primeira letra, S maiúsculo. E aí, contando aqui, ó, a partir dos processos espinhosos, eu consigo identificar as vértebras. Aqui eu tenho a vértebra S1, aqui eu tenho a vértebra S2, aqui eu tenho a vértebra S3, aqui eu tenho a vértebra S4, e essa aqui, bifurcada aqui, ó, é a vértebra S5, tá bem? Então, essas 5 vértebras estão fusionadas, formando, então, o sacro, ok? O sacro, ele tem 2 processos articulares aqui, ó, um de cada lado, aqui e aqui, tá? Porque o sacro, ele está articulado com os 2 ossos que vão fechar a nossa pelve, que vai ser os 2 ossos ilíacos, tá bem? Então, é ele o responsável por fechar posteriormente a cavidade pélvica, a partir da articulação com os 2 ossos ilíacos, um aqui e o outro aqui. E em cima ele ainda tem 2 processos articulares, ó, que é para articular com a 5ª vértebra lombar, certo? Então, assim, ó, tomem cuidado, que agora a gente tem uma sequência lógica, tá bem? Se eu perguntar para vocês quais são os ossos que se articulam com a vértebra C3, então, assim, ó, eu tenho a vértebra C2 acima e eu tenho a vértebra C4 abaixo. Pronto, eu tenho 2 vértebras articulando ele. Se eu perguntar para vocês quais são os ossos que estão articulando com o sacro, eu tenho aqui, ó, acima do sacro, a vértebra L5, que é o final da lombar. Eu tenho de um lado o osso ilíaco, do outro lado o outro osso ilíaco, e abaixo dele aqui, ó, eu tenho o cóccix, tá bem? O cóccix também é uma peça óssea fusionada, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vértebras fusionadas, formando também uma peça óssea única, tá bem? Então, agora, quando a gente pensa num osso em específico, a gente tem que pensar quais são os vizinhos dele. Aonde que ele tem vizinhos? Ele vai ter vizinhos para cima, tem vizinho para baixo, tem vizinho para o lado, tem vizinho na frente, tem vizinho atrás. Como é que funciona isso? Tá bem? Então, é o pensamento lógico que a gente vai precisar ter, um raciocínio lógico para a gente entender como está acontecendo essas articulações. Sacro, tranquilo?
Tranquilo. Sim. Beleza. A gente vai reforçar depois esses processos ósseos, tá? Quando a gente fizer a aula prática. Que daí na prática, então, a gente vai fazer uma listinha, acho que eu já devo ter dito, vou repetir isso. A gente vai fazer uma listinha de processos. E aí vocês vão vão localizar cada processo na peça óssea que vocês vão ter, tá bem? Isso aí depois vai ser a nossa aula prática. Que não sei para quando vai acontecer, tá? Não sei mesmo. Enfim, mas vai acontecer, tá? Vai acontecer sim. Em algum momento vai acontecer. Vamos adiante aqui. Já pegaram os aventais de vocês? Oi. Eu só ia perguntar as vértebras do cóccix. A gente não chama elas de C1, C2 e tal? Não, né? não. As vértebras coccígeas, elas são a única exceção de nomenclatura, tá? Eu não vou dar nomezinho para cada uma delas. Eu simplesmente vou chamar de cóccix, ou de vértebras coccígeas, tá bem? Tá, Depois isso vai ter uma explicação lógica quando a gente fala do sistema nervoso central. Quando a gente fala, aliás, central não, do sistema nervoso periférico. Porque a gente vai ver que no espaço entre cada vértebra, eu tenho a saída de um par de nervo espinhal. Mas a única que tem um par, aliás, que tem um nervo espinhal somente, é o cóccix, que eu tenho somente um nervo coccígeo. Então, isso mostra para mim depois que eu não tenho necessidade de fazer contagem dessas vértebras, porque eu não tenho mais do que um nervo coccígeo. Agora, as outras, necessariamente, eu preciso contá-las, porque eu preciso também situar elas dentro do processo das raízes nervosas ali. Então, isso é uma explicação que, para o futuro, a gente vai entender melhor. Mas as vértebras coccígeas não precisam ser contadas, tá? Ok? Sim, obrigada. Pegaram as aventais de vocês já? Sim. Ficou legal? Aham. É uma emoção, né? Sim, bastante. É a primeira emoção que a gente tem. Depois a segunda vai ser quando vocês comparem o esteto de vocês e o aparelho de pressão. Aí é outra emoção também. Aí vocês têm esteto. Aí vocês vão pegar o esteto, vão pendurar no pescoço. Aí, nossa, com o avental, então, é a primeira fotinha que vocês já vão tirar. Se já não tiraram a fotinha do avental, né? Mas é bem legal. Bom, seguindo a nossa vida, então, tá? Chegamos, então, à caixa torácica. O que é a caixa torácica? A caixa torácica é uma caixa, tá? Como o próprio nome está dizendo, formada por costelas, 24 costelas ao todo, colocadas em pares, né? Então, são 12 pares, e mais um osso colocado na região anterior do tórax, que vai ser, então, o externo, tá bem? Então, compreende o externo, que é um osso plano e estreito, localizado no centro da parede torácica anterior, e 12 pares de costelas, sendo que 7 costelas, tá? Agora, nós temos uma subclassificação para as costelas. Deixa eu só mostrar antes para vocês aqui a imagem. Essa aqui, então, ó, é a imagem posterior da caixa torácica, tá? A escápula que está colocada aqui, ó, ela não faz parte da caixa torácica, ela está colocada sobre, mas não faz parte. Ela faz parte já da cintura escapular, que é outra estrutura. A caixa torácica, então, na vista posterior, tá aqui, e essa aqui é a caixa torácica na vista anterior, certo? Aqui, ó, está o externo. O externo, ele é dividido em 3 partes, 3 porções, tá? Essa primeira parte aqui de cima, ó, é chamada de manúbrio, tá? Abaixo dele, nós vamos encontrar essa parte mais longa aqui, ó, chamada de corpo do externo. E abaixo do corpo do externo, aqui nós temos um processo, tá? Chamado de processo xifoide, um X, tá bem? E agora, nós temos aqui, ó, as costelas que estão ligadas ao externo ou não estão ligadas ao externo, tá bem? Vejam que aqui, ó, eu tenho uma costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima costela. Da primeira até a sétima costela, cada uma, ó, tem a sua ligação direta, o seu espaço direto com o externo. Por isso, elas vão ser chamadas de costelas verdadeiras,
tá? Porque elas estão verdadeiramente ligadas ao externo. Depois do 7º par para baixo, olha aqui, ó, o 8º, o 9º e o 10º, eles se unem em uma cartilagem e essa cartilagem se une à cartilagem da 7ª costela. Então, o 8º, o 9º e o 10º par não tem um lugarzinho específico para eles aqui no externo. Por isso, elas vão ser chamadas de costelas falsas, tá? Porque elas não têm uma ligação direta com o externo. E aí fica sobrando quem? Aqui, ó, 11º e o 12º par de costelas. Essas costelas, elas são chamadas de flutuantes, tá? Porque elas ficam flutuando no tórax sem ligação direta com o externo. Elas não se ligam com o externo, em momento algum, nem direta nem indiretamente, tá bem? Então, essa é a subclassificação que nós vamos encontrar aqui, ó. 12 pares de costelas, sendo que 7 costelas são ditas verdadeiras, porque possuem uma fixação anterior ao osso externo por uma faixa de cartilagem hialina, denominada cartilagem costal. Depois, 3 pares de costelas são ditas falsas, porque não possuem uma fixação direta com o osso externo, havendo fixação entre elas e o externo através de suas cartilagens, ou seja, estão ligadas por cartilagens da cartilagem da 7ª. E os 2 últimos pares são ditos flutuantes porque não estão fixados no externo, somente fixados nas vértebras, tá bem? Então, essa é a subclassificação que nós vamos encontrar para as costelas. Costelas verdadeiras, do 1º ao 7º par, costelas falsas, do 8º ao 10º par, e costelas flutuantes, 11º e 12º par de costelas. Ok? Compreendido isso? Tranquilo, Paulo Afonso? Tranquilo. Sim. Tudo bem? Entendido isso? Tranquilo? Dificuldades? Sim. Sim, dificuldades, Amanda? Não, não. Só para te confundir, né? Sacanagem. Beleza. Então, nós vamos adiante aqui, tá? Bom, terminando o gradil costal, terminando o caixa torácica, nós terminamos o esqueleto axial, tá? Daqui para baixo agora, tudo que nós falamos vai ser esqueleto apendicular. E começamos o esqueleto apendicular falando primeiramente da cintura escapular, tá? Do símbolo escapular, ou cintura do membro superior também, isso tudo são sinônimos, certo? E essa cintura é formada, então, por 4 ossos, duas escápulas e 2 clavículas, tá bem? Então, isso vai formar uma espécie de cintura que vai dar a proporcionalidade e que vai dar a condição para que o membro superior realize movimentos no tempo e no espaço em relação ao tronco, tá? Em relação ao esqueleto axial. Se essa cintura não fornece esses pontos de apoio, as alavancas necessárias, o membro superior não consegue executar suas ações de forma adequada, tá? Ele vai perder potência, ele vai perder movimentação, ele vai perder amplitude de movimento, ele vai perder um monte de coisas, tá bem? Na realidade, dizendo para vocês do ponto de vista da fisioterapia, o corpo trabalha todo com física, tá? Tudo que acontece no corpo, do ponto de vista movimentação, do ponto de vista contração muscular, do ponto de vista ósseo, músculo, articular, tudo é alavanca, tudo é física. Então, ou seja, se eu não tenho pontos de sustentação, eu não tenho pontos que vão me fornecer suporte de movimento. E aí não dá certo, aí o negócio não sai de forma adequada, tá bem? Então, a grande função da cintura escapular, assim como da cintura pélvica lá embaixo também, é fornecer um ponto de sustentação, um ponto de alavanca para membro superior e para membro inferior, ok? E depois, claro, posteriormente, a gente tem quem vai dar o suporte para essas cinturas, que aí vai ser a coluna, tá? Então, a coluna vai suportar e vai dar a condição para que também as cinturas trabalhem de uma forma adequada, tá? Isso é só um parênteses, assim, para a gente se situar dentro do contexto. Bem, então a cintura escapular, tá? Ela é formada por clavícula e escápula.
Se eu chamar em algum momento de cíngulo, tá, em vez de cintura, isso também é uma nomenclatura que a gente encontra muito e aceita também, tá bem? Então, cintura escapular ou cíngulo escapular, tá? Não se assustem que isso tudo são sinônimos. Então, aqui para cintura escapular, eu tenho dois ossos, tá? De cada lado, é claro. Clavícula e escápula. Depois eu tenho o segmento do braço, no membro superior, tá? Onde eu vou encontrar um osso longo, que tem o nome de húmero. Na sequência, eu vou encontrar o antebraço. O antebraço, ele tem dois ossos, ó. Um colocado na lateral do antebraço, que vai ser o rádio, e outro colocado na região medial do antebraço, que vai ser a ulna. E depois nós vamos encontrar a mão, e a mão vai estar dividida, tá, em 3 segmentos ósseos. Um segmento ósseo que vai ser o carpo, que são esses ossinhos pequenos colocados aqui, ó, tá? Depois um segmento de 5 ossos, que vão ser os metacarpianos, que estão colocados aqui na mão. E um segmento ósseo chamado de falanges, que são os ossos dos dedos em específico, que estão aqui, 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 aqui e aqui, tá? Vamos vê-los, cada um deles. Bom, o símbolo dos membros superiores, tá? O símbolo escapular. O que ele tem função? Ele tem a função de fixar os ossos dos membros superiores do esqueleto axial. Ele é composto pela escápula e pela clavícula. A escápula é um osso que não se fixa diretamente a nenhum osso, tá, da caixa torácica. Fixa somente a clavícula e ao húmero. Ok? Então, os pontos de articulação da escápula são com a clavícula e com o húmero. A escápula, por isso que eu estava dizendo para vocês tomarem cuidado aqui, ó, tá? Nessa imagem. Nessa imagem, olhando aqui, a escápula colocada sobre o gradil costal, dá a impressão que a escápula está articulando com o gradil costal. Isso é falso, tá? Isso não é verdadeiro. A escápula não está articulada com o gradil costal. O que define ser uma articulação? Uma articulação é definida pelo ponto de contato entre 2 ou mais ossos. Isso é uma articulação. E aqui, ó, eu não tenho ponto de contato direto dos ossos da escápula com as costelas, porque eu tenho massa muscular colocada, inclusive, entre os dois ossos. Então, eu não tenho esse ponto de articulação. Então, isso não é uma articulação verdadeira. Alguns autores vão chamar isso de uma articulação falsa, tá? Mas, para não dar nó na cabeça, não é articulação, tá bem? A escápula não está articulada com a caixa torácica, tá bem? Então, a escápula só se articula aqui, ó, com a clavícula, tá? E esse ponto em azul aqui, ó, que é o ponto de encontro da cabeça do húmero com a cavidade glenoide da escápula, que é a formação da articulação do ombro, tá bem? Esses são os pontos articulares da escápula. Bom, essa é a nossa visão da escápula, tá? Essa aqui, ó, é a visão anterior da escápula, essa aqui é a visão posterior da escápula, ok? Bom, na côncava, porque ela precisa estar colocada sobre o gradil costal. Na região posterior, nós vamos ver que eu tenho esse processo aqui, ó, que é a espinha da escápula, que está dividindo a escápula posteriormente em 2 processos, tá bem? Essa espinha da escápula é o que vocês vão levar a mão lá atrás e vocês vão sentir uma saliência óssea, assim, ó, bem comprida, vindo em direção ao ombro, ok? Essa vai ser a espinha da escápula. O que eu vou encontrar de processos ósseos importantes aqui na escápula? Bem, eu vou encontrar 2 ângulos, tá? Bem aqui embaixo, ó, que é a ponta inferior da escápula, aqui está o ângulo inferior. Lá em cima, uma outra ponta, que vai ser o ângulo superior. Nós vamos encontrar principalmente 2 bordas. Essa aqui, tá? Que eu posso chamar de margem ou de borda, tá? Que é a margem lateral, a borda lateral. Aliás, perdão, essa aqui é a borda medial. E aqui, a borda lateral. Como saber quem é medial e quem é lateral? Então, assim, ó, eu preciso olhar para o osso e me posicionar em relação a ele. Aqui, ó, eu tenho a cavidade glenoide, é onde vai encaixar o húmero, onde vai encaixar o braço. Então, essa parte aqui, ó, tem que estar pela lateral do corpo,
certo? E essa borda aqui, essa margem, ela tem que estar para a porção medial do corpo, tem que estar voltada lá para a coluna vertebral, tá bem? Então, cuidado com isso. Essa aqui, então, margem medial, aqui, margem lateral. O que nós vamos encontrar mais? Bem aqui, ó, é uma fossa, tá? Essa aqui é a fossa subescapular, tá bem? Porque ela está abaixo da escápula, então, se a gente levar em consideração a colocação dela em relação ao gradil costal. Depois nós vamos aqui, ó, encontrar 3 grandes processos, tá bem? Esse aqui, que é esse mesmo aqui, ó, tá? Essa aqui é outra visão dele, é o processo do acrômio. Depois, aqui, que é esse mesmo aqui, ó, é um processo chamado de coracoide. E aqui nós temos, então, a cavidade glenoide, que aqui tem uma outra visão dela, tá? A cavidade glenoide vai receber a cabeça do húmero. E aí, então, a gente tem a formação da articulação do ombro, certo? Olhando a escápula agora na visão posterior, o que eu vou encontrar principalmente, tá? Vou encontrar esse processo aqui, ó, atravessando praticamente toda a parte posterior da escápula, que vai ser a espinha da escápula. E aí eu vou encontrar 2 fossas, uma colocada acima da espinha e outra colocada abaixo da espinha. Essa aqui é a fossa supraespinhal e essa aqui é a fossa infraespinhal, ok? Peguem o nome e dissequem, ok? Supra significa acima, então eu tenho uma fossa acima da espinha e uma fossa infra, abaixo da espinha, ok? Para deixar isso mais tranquilo da gente entender, certo? Então, vocês vão ler lá no polígono de vocês, e os processos que eu quero que vocês guardem são justamente esses, tá? Ângulo inferior, ângulo superior, margem medial, margem lateral, fossa subescapular, processo coracoide, acrômio, cavidade glenoide, espinha da escápula, fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, tá? Esses vão ser os nomes que vocês vão guardar depois quando vocês lerem lá o material da escápula. Tranquilo? Tranquilo assim não, né, mas tá tranquilo. Tudo certo? Tudo ok? Meio apavorado. Normal, Alessandro, normal. Olha, Alessandro, quem não se apavora com a anatomia no primeiro semestre não é um ser vivo. É isso que eu tenho para te dizer. Agora eu vou dar uma de Forrest Gump, porque eu vou contar a história, tá, para vocês. Quando a primeira aula que a gente tinha quando eu fui para a faculdade era a aula de anatomia, né? Aí entra um cara assim um aspecto assim, mais velho, um cara, né, devia ter os seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, com uma cara feia, braba assim, entra na sala de aula e larga assim em cima da mesa, pá, né? Largou um livro de couro, com a capa de couro marrom, chamado Gray, né? Anatomia de Gray, que inclusive é o livro que dá depois nome para, em cima desse livro da anatomia que dá nome para a série, né, para o Grey's Anatomy. Então é Anatomia de Gray. O que é Anatomia de Gray? Anatomia de Gray é a Bíblia da anatomia, tá? Hoje a gente usa assim, ó, o Néter como um livro Atlas, mas na verdade a Bíblia da anatomia é o Gray. É o Gray. O Gray é um livro que tem assim, ó, aproximadamente em torno de umas 1.600 páginas. E pega e larga assim, ó, em cima da mesa aqui. E aí começa, e fala, e falando em nomes de anatomia, né? A coisa assim, ó, apavorante. Tu imagina o teu primeiro dia de aula. Eu tinha na época o quê? Tinha 18 anos, acho, né? Mas era um guri miserável lá da vila, pobrezinho. Sempre estudando em escola pública, né? Meu pai era mecânico, minha mãe era empregada doméstica. Aí chega o cara e larga aquele livro em cima da mesa, assim, diz assim: semana que vem, eu quero todo mundo aqui com seu dialeco,
tá? E eu quero todo mundo com esse livro aqui, ó. Eu quero que vocês comprem esse livro, porque todo mundo precisa ter ele para poder seguir no curso, para poder seguir na anatomia aqui, senão não tem nem como, nem volta para aula. O cara já se largando assim, né? Imagina o que tu vai pensar, né? Eu digo, putz, me ferrei, né? Vou ter que largar do curso, vou ter que voltar a trabalhar com mecânico lá com meu pai. Aí, né, aquilo começou sobre um suador, começou sobre uma coisa ruim por dentro. E eu tinha um cara do lado, assim, que nem tinha conhecido direito ainda, né? O cara tava quieto, assim, olhando. Aí eu, daqui a pouco, só olhei pro lado, assim, baixei a cabeça e digo, puta merda, ferrou, cara, me lasquei, eu vou ter que largar essa porcaria, não vou conseguir ir adiante. Eu pensei assim, professor, não dá para fazer xerox, eu sei. Ele, quer xerox, que nada? Isso aqui não é um livro que você faça xerox, isso aqui é um livro que nós precisamos adquirir, que nós precisamos ter. Ele hoje até está custando barato, está custando em torno de R$400. Imagina R$400 em 1997. Era dinheiro, é como se fosse hoje tipo uns R$1.500. Né? Eu digo, mas para, como é que tu vai ter dinheiro para comprar um livro desse? Aí assim, ó, já estava quase chorando e saindo da aula, né? Aí, daqui a pouco, eu olhei pro lado, assim, aquele cara, o meu colega, assim, continuava parado, olhando, assim, eu digo, mas como é que esse filho da uma puta tá parado aqui, olhando? Não tá apavorado também? Aí, daqui a pouco, ele me olha assim, cara, fica tranquilo, isso é trote. Eu digo, trote? Que trote, cara? Tu não tá vendo que o cara tá falando que nós vamos ter que comprar aquela porcaria daquele livro lá? Eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu sou pobre, cara, não tenho... Eu, inclusive, fiz passe livre, né? Fiz passe deficiente para poder pegar o ônibus, para não ter que gastar dinheiro para pegar o ônibus. Meu pai disse que eu não ia poder estudar se eu não fizesse isso. Eu disse, ele, não, fica frio. O meu irmão já faz veterinária aqui na FSM, tá? Eu acho que era o terceiro, quarto semestre. Ele disse que isso ia acontecer, que isso é trote. Eu digo, trote? Ah, tá de sacanagem, né? E o pior é que era trote. O cara era veterano, o cara era um cara bem mais velho, assim, que estava fazendo físico, inclusive, ele era do exército, estava fazendo físico. Vocês não têm noção, assim, eu saí borrado daquela aula. Então, eu tenho para te dizer, Alessandra, que todo mundo se borra da anatomia, tá? Todo mundo tem medo. Quem não se caga na anatomia no primeiro dia, tá? Ou no primeiro semestre, não é um ser vivo. Não é um ser com sentimentos, tá bem? Então, assim, ó, é normal, fica tranquilo, tá bem? Fica tranquilo. Primeiro momento agora, foi assim que mataram os bichos. Esse foi um dos primeiros trotes que acabaram que a UFSM acabou, depois ela acabou também com o trote do gente andar dentro da valeta lá, da gente rastejar lá nas coisas, né, de cortar o cabelo da gente. Então, depois foi as outras coisas que acabaram. Mas que eram coisas legais, né, só que o ruim é que tomaram proporções muito assustadoras depois no futuro. Mas era um trote, assim, que era legal. A gente já entrava sabendo que ia tomar trote, mas só que a gente imaginava que ia tomar trote da sujeira, de cortar o cabelo da gente, né, de tudo aquilo. De fazendo as judiarias com a gente, mas não de dar um cagaço em sala de aula, assim, pra gente, né. E olha, que cagaço. Tá louco. Muitas vezes já me pediram para mim fazer esse cagaço também com o pessoal que está entrando. Eu digo, não, olha, eu sou sacana assim ao extremo, mas isso é uma coisa que não se faz. Cara, isso não se faz. Dá um cagaço nesse em vocês quando vocês estão entrando. Isso é uma coisa que traumatiza. Traumatiza. Ainda bem que eu sou bem analisado, assim, bem de boas, mas se não, olha, tá louco. Então, assim, ó, a anatomia realmente é apavorante. Tá? O que a gente vai primeiramente fazer? A gente vai ler as coisas, tá? A gente vai ler, vai ter vários nomes, não se preocupe em querer decorar todos esses nomes já de saída, tá bem? Primeiro, olhem para o osso, olhem para a imagem dele, tentem memorizar a imagem dele, o formato dele, tá bem? Depois disso, aí sim, vocês vão se preocupar, mas olha aqui, ó, aqui está o processo coracoide da escápula, aqui está a margem, tá? Então, vão com calma, certo? Vão devagar, tá bem? Depois eu até posso passar para vocês um arquivo, que é um livro de colorir. Eu sempre fico com medo de passar isso, tá? Porque assim, ó, eu fico pensando que ficar pintando coisinha essa altura do campeonato é uma coisa muito primária.
mas eu sei que muitos gostam, tá? Porque é uma forma de fixar. Então, é um livro de colorir do Néter, Atlas para colorir do Néter, tá? Posso passar isso para vocês tranquilamente. Essa altura do campeonato. Então, assim, ó, se vocês quiserem, eu passo para vocês depois, tá? Para vocês pintarem. Então, vocês vão, assim, vão pegar uma imagem lá em preto e branco e vocês vão começar a colorir aquela imagem, vocês vão, né, fazer um processo criativo em cima dela, tá? Eu sempre digo assim, aqui, eu acho muito bobo passar isso, mas tem gente que gosta, que prefere ainda, né? Consegue treinar a memória fazendo a pintura. Eu passo sem problemas, tá? Mando para vocês. Então, para vocês irem vendo também esses ossos e vocês irem colorindo ele, tá? Desenho sempre é bom. Não precisa desenhar tudo. É uma coisa muito boa. Vocês vão ver principalmente não sei como é que é dado hoje, mas a gente pintava muito, a gente coloria em histologia. Tá? A gente olhava na lâmina e tinha que desenhar aquela lâmina dos infernos, né? Eu sempre olhava aquilo e enxergava tudo com a mesma cor, mas dizia que tinha tom diferente. Eu digo, mas tem um problema mesmo. Mas a histologia, eu acho que ela ainda usa pintar. Ela ainda usa fazer uma lâmina assim e pintar, colorir, fazer a colorida das lâminas. Mas assim, ó, é interessante, tá? Eu acho que desenhar é uma coisa interessante, vocês fazerem esquemas. Vocês vão descobrir sempre agora a forma de estudar de cada um de vocês. Tem alguns que têm a memória visual, tem alguns que têm a memória auditiva, tem alguns que conseguem fazer esquemas, tá? Vocês fazem esquemas e na escola, de repente, alguém fez aí, por exemplo, o mapa conceitual, tá? O mapa conceitual é uma coisa que a gente odeia de fazer, mas, na verdade, é a forma com que a gente estuda melhor. Fazer um esquemão é muito fácil da gente entender e guardar as coisas depois, tá? Colorir com canetinha, como é que chama essa? Marca-texto, tá? Então, isso tudo, assim, são coisas que vocês vão descobrindo ao longo da vida de vocês. Se é que já não descobriram, tá? Se perguntar para mim como é que eu estudo, eu preciso ir falando, eu preciso ir olhando e eu preciso ir montando um esquema para mim, tá? Por isso, eu sempre tenho assim, ó, isso é vício. Eu pego uma folha de ofício, dobro em 4, ó, aliás, em 2 partes, fico com 4 páginas daí. Isso aqui é a forma com que eu faço minhas coisas sempre. Minhas fichas. Então, sempre que eu preciso fazer alguma coisa, eu faço assim. Tá? Mas, se vocês vão descobrindo. Mas assim, ó, voltando a dizer, calma, tranquilidade, paz no coração, vai dar tudo certo, tá? Não se assustem. Bem, escápula, vimos. Escápula, ok, né? Clavícula, não ok ainda. Bom, essa aqui, ó, é uma visão da clavícula que ela não é assim, ó, a visão anatômica da clavícula, tá bem? É só uma visão para a gente ter uma noção do formato dela. Essa clavícula, ela tem 2 coisas que eu gostaria que vocês guardassem dela, tá? Agora, nesse momento. Eu preciso que vocês guardem dela o seguinte. Ela tem um formato em S, tá? Ela tem uma parte mais grossa e ela tem uma parte mais afilada, mais fina. Essa parte mais grossa, eu vou chamar ela de face external, tá? Extremidade external. Por quê? Porque é a parte da clavícula que está ligada ao externo. A parte mais afilada, eu vou chamar ela de porção ou de extremidade acromial. Por quê? Porque é a parte que está ligada no acrômio da escápula. Então, ou seja, a clavícula, ela está colocada entre o externo e a escápula. Tá bem? Por isso que ela precisa de 2 extremidades. Uma extremidade para o acrômio, que é um processo da escápula, e uma porção, uma extremidade, que é a extremidade do externo, tá? Que vai se ligar lá no manúbrio do externo, tá bem? Isso é que eu preciso que vocês guardem da clavícula, ok? E que ela tem esse formato em S, certo? Depois o resto a gente vê na prática dela. Tudo bem?
Beleza, vamos voltar lá. Agora, seguinte, chegamos então ao húmero, tá? O húmero é um osso longo que vai formar então o segmento do braço do membro superior, tá bem? Como é que eu posso subdividir um osso longo? Quais são as partes de um osso longo? Quem é que diz para mim aí? Eu acho que é epífise proximal. Diáfase, epífase. Pera aí, vou deixar. Lucas começou a falar, né, Lucas? Tem a epífise proximal, que é a epífise superior, né? Tá. Depois tem a metáfise, a palavra. A Isso. metáfise proximal, depois a diáfise, que é o corpo do osso, e depois a metáfise distal e a epífise distal, que são as inferiores. Perfeito. Tá? Diáfise, epífises e metáfises, tá? Ok, é isso, essas são as partes do osso longo, tá bem? E é isso que vocês vão encontrar depois na apostila de vocês, dizendo assim, ó, processos ósseos da epífise proximal, processos ósseos da diáfise, processos ósseos da epífise distal, ok? Então, aqui, ó, nós temos a região da epífise proximal, tá? Do osso húmero. Tá? Essa aqui é a visão anterior do osso, essa aqui é a visão posterior do osso. Aqui a gente tem, então, a epífise proximal. Aqui, ó, nós temos a diáfise do osso, ok? E depois, aqui embaixo, ó, nós temos, então, a epífise distal. Bem, o que nós vamos ter, então, aqui na epífise proximal? Primeiramente, tá? E mais importante, a cabeça, ok? Professor, tá travando. Cabeça do húmero. O que é o húmero? Se não tá lá de... Oi, não mostrou para mim que tá travando aqui. Tá, travou. Beleza. Agora, tá ouvindo? Sim. Tá. Então, assim, ó. Por que a cabeça do húmero, ela é a mais importante? Porque eu tenho lá na escápula, tá? A cavidade glenoide, que ela é côncava. E eu tenho a cabeça do húmero, que ela é convexa. Isso, então, vai formar uma superfície articular. Concavidade com convexidade. Tá? Então, a cabeça do húmero é a responsável por formar a articulação do ombro juntamente com a cavidade glenoide. Tá bem? Pensando no nome técnico para ombro, nós temos a articulação gleno-humeral. Gleno, de cavidade glenoide, humeral, de cabeça de húmero. Tá bem? Ou somente o ombro. Podemos encontrar isso também, é uma forma científica de tratar. Então, o que nós vamos possuir de processos importantes aqui da epífise proximal do húmero? Primeiro, nós temos a cabeça do húmero, tá? Depois, nós vamos ter essa linha pontilhada aqui, ó, que vai ser o colo anatômico do húmero. Nós vamos ter dois tubérculos bem grandes, tá? Aqui o tubérculo maior e do lado dele o menor. Vamos ter entre os dois tubérculos esse sulco aqui, ó, que é o sulco por onde está passando o tendão da cabeça longa do bíceps, ok? Que é o sulco que está colocado entre tubérculos, por isso ele se chama sulco intertubercular, tá? Esse é o sulco intertubercular. E o final da epífise proximal é aqui, ó, nessa outra linha pontilhada, que vai ser chamado de colo cirúrgico, tá bem? Primeiramente, o que significa a palavra colo? Colo, antigamente, significava pescoço, tá bem? Então, se eu tenho cabeça, óbvio que eu preciso de um pescoço. Então, tá aqui, ó, cabeça do húmero ligada ao pescoço, que é o colo anatômico. E logo abaixo aqui, ó, eu tenho outro estrangulamento que vai ser o colo cirúrgico. Por que colo cirúrgico? Porque a maior parte das patologias, tá, traumáticas ou patologias que exigem processos cirúrgicos
acontecem aqui, ó, nessa região. Por isso também é chamado de colo cirúrgico, ok? Então, tem dois colos na epífise proximal do úmero. O colo anatômico e o colo cirúrgico, tá? Depois, cabeça do úmero, um tubérculo maior, um tubérculo menor e um sulco intertubercular, certo? Esses são os processos que eu quero que vocês guardem, então, de epífise proximal de úmero, ok? Diáfise, agora, nesse momento, a gente vai passar batido, tá? Eu não quero que vocês se preocupem com nenhum dos processos que a gente vai ter na diáfise. Chegando aqui embaixo depois, tá? Na epífise distal, aqui nós vamos possuir alguns processos, tá? Então, vejam só. Primeiro, eu tenho essa saliência óssea aqui, ó, que eu vou chamar de epicôndilo. E essa outra saliência óssea aqui, que eu também vou chamar de epicôndilo. Só que esse aqui, ó, tá no mesmo plano da cabeça. Então, ele tá no plano medial. Então, esse aqui é o epicôndilo medial. Esse epicôndilo aqui, ó, ele tá no mesmo plano dos tubérculos. Ele é lateral. Então, aqui eu tenho um epicôndilo lateral. Certo? Aqui depois, eu tenho duas faces articulares, ó. Essa aqui e essa aqui, tá? Essa face articular aqui, ó, articula com a ulna. É onde o úmero está se articulando com a ulna. Então, essa superfície articular aqui, eu vou chamar ela de tróclea, tá? T-R-O-C-L-A, tróclea. E do lado, eu vou ter, então, um outro processo articular chamado de capítulo. Como é que vocês podem associar isso? Ó? A tróclea está do lado do epicôndilo medial. O capítulo está do lado do epicôndilo lateral. Certo? Para ajudar a se situar aí. Acima da tróclea, tá? Nós temos uma fossa aqui, ó. Que é a fossa coronoidea. E acima do capítulo, eu tenho uma fossa também aqui, ó, que vai ser a fossa radial, certo? A tróclea, ela se estende no sentido posterior, essa aqui é a visão posterior, tá? Aqui eu estou enxergando a tróclea ainda. E acima da tróclea, na região posterior, eu tenho essa grande fossa aqui, ó, que é a fossa do olecrano, ok? Já vamos entender o porquê fossa do olecrano, o porquê fossa coronoidea e por que fossa radial. Já vamos entender isso, tá? Então, assim, o que eu preciso de vocês de epífise distal? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tróclea, capítulo, fossa coronoidea, fossa radial e fossa do olecrano, tá? Esses são os processos que eu preciso de vocês agora de epífise distal de úmero. Tranquilo? Como diz a Alessandra, apavorada, mas tranquila, né? Beleza. É isso aí, vamos indo. Bom, adiante. Chegamos agora à ulna, tá? A ulna é o osso colocado na região medial do antebraço, tá? Essa aqui é a visão anterior dela, essa aqui é a visão posterior dela, e essa aqui é a visão lateral dela. Na visão lateral, ela parece aquela chave, né, é a chave inglesa, né? A chave de cano, uma coisa assim. Mas acho que é chave inglesa o nome. Mas ela parece aquelas chavezinhas de boca, tá? Para cano, ok? Esse é o formato dela, é a forma que a gente vai fazer analogia para guardar o formato dela. Bem, o que nós vamos ter, então, agora aqui nessa ulna? Ela também é um osso longo. Então, ela também tem aqui, ó, uma epífise proximal, ela tem aqui uma diáfise e ela tem aqui também uma epífise distal, tá bem? Na epífise proximal dela, o que nós vamos encontrar? Essa abertura aqui, ó, é a incisura troclear. A incisura troclear vai encaixar a ulna aonde? Na tróclea do úmero, tá? Os nomes começam a se casar agora, ó. Aqui está a tróclea, ok?
E aqui está a incisura troclear, que vai se encaixar lá naquela tróclea. O que mais? Aqui, ó, eu tenho o processo coronoide da ulna. O processo coronoide, quando eu fizer a flexão do cotovelo, ele vai se encaixar aqui, ó, na fossa coronoide do húmero. E isso vai limitar a minha flexão de cotovelo. Não é só a massa muscular que vai limitar, mas eu tenho também uma limitação mecânica durante a flexão do cotovelo. O que mais? Aqui atrás, ó, eu tenho o processo chamado de olecrano. Quando eu fizer a extensão do cotovelo, o olecrano vai se encaixar aonde? Lá atrás, ó, na fossa do olecrano. Tá? E só para fechar essas correlações, deixa eu passar um outro slide aqui, ó, que é da ulna, aliás, do rádio. Esse aqui é o rádio, é o osso na lateral do antebraço, tá? A visão anterior do rádio, a visão de lateral do rádio, e aqui a visão medial do rádio. Então, o rádio tem uma cabeça aqui, ó. Quando a gente fizer a flexão do cotovelo, tá bem? Está indo todo o antebraço. Então, os dois ossos, rádio e únice, estão fazendo flexão no cotovelo. Então, quando eu fizer a flexão, a cabeça do rádio vai se encaixar aqui, ó, na fossa radial. Então, aqui na região anterior, durante a flexão do cotovelo, eu tenho uma fossa para encaixar o processo coronoide da ulna e para encaixar a cabeça do rádio aqui também, certo? E quando eu fizer a extensão, aí eu tenho uma grande fossa lá atrás, ó, que é a fossa do olecrano, que vai encaixar o olecrano. Inclusive, se vocês pegarem a parte de trás do cotovelo, esse osso mais saltado que vocês têm ali, esse é o olecrano de vocês, tá? Ele faz parte da ulna, ok? Bem, então aqui, ó, da epífise proximal da ulna, o que eu preciso que vocês guardem? Vocês guardem o olecrano, a incisura troclear e o processo coronoide, tá? É esses três processos que eu quero que vocês guardem da epífise proximal da ulna. Descendo lá para a epífise distal, eu quero que vocês guardem o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma cabeça da ulna, tá bem? E aqui eu tenho um processo pontudo, que vai ser o processo estiloide da ulna, ok? Então, na epífise proximal, olecrano, incisura troclear e processo coronoide. E na epífise distal, cabeça da ulna e processo estiloide da ulna. Isso que eu quero que vocês guardem de ulna, tá? Tem outros processos? Tem, mas é isso que eu quero que vocês guardem agora. Bom, olhando aqui agora o rádio, tá? O rádio, então, eu preciso guardar dele. Cabeça do rádio está aqui na epífise proximal, tá? Então, também é um osso longo. Aqui eu tenho os processos da epífise proximal, aqui eu tenho a epífise distal, aqui está a diáfise do osso, ok? Então, eu preciso guardar aqui, ó, cabeça do rádio. Bem em cima da cabeça do rádio, eu vou encontrar uma depressão, tá? Que vai ser a fóvea da cabeça do rádio. Aqui está a seta apontando para ela, só que vocês não estão enxergando porque aqui é a imagem plana, tá? Então, bem lá em cima, no alto da cabeça do rádio, é uma depressão, tá? É uma fossa, ok? Que é a fóvea articular. Então, eu tenho cabeça do rádio e fóvea da cabeça do rádio. Depois eu tenho aqui, ó, se eu tenho cabeça, logo abaixo eu tenho o colo, ok? Então, aqui está o colo do rádio. E depois, eu tenho esse grande tubérculo aqui, ó, que vai ser a tuberosidade radial, certo? Isso para a epífise proximal de rádio. Lá na epífise distal do rádio, o que nós vamos ter? Eu vou ter basicamente o seguinte, ó, processo estiloide do rádio. Se vocês agora pegarem o punho de vocês, vocês vão notar que tem duas saliências ósseas lá antes de chegar na articulação do punho, tá? Uma é medial, que está em direção do quinto dedo, e outra é lateral, que está em direção do primeiro dedo, tá? Então, lá estão os processos estiloides. O ossinho mais saltado lá no punho de vocês é o processo estiloide aqui, ó, da ulna, é esse aqui, tá bem? E lá na parte lateral nós vamos ter esse outro processo estiloide aqui, que vai ser o do rádio, certo? Então, só recapitulando, só repetindo. O que nós vamos guardar da epífise proximal do rádio? Cabeça do rádio, fóvea da cabeça do rádio,
colo do rádio e tubérculo radial. Tá? Da epífise distal do rádio, o que a gente vai guardar? Somente processo estiloide do rádio. É o que eu quero que vocês guardem. Certo? Olha só. Aqui a gente tem, ó, a junção radioulnar distal, tá? É onde a cabeça do rádio, ó, tá se juntando, a cabeça da ulna, perdão, está se juntando com o rádio, e olha que os dois processos estiloides, ó, aqui está o processo estiloide do rádio, e aqui está o processo estiloide da ulna. Os dois processos, além de servirem de inserção para tendões, eles vão também limitar os movimentos do punho, no sentido do desvio ulnar e do desvio radial. Tá? Eu consigo fazer muito mais desvio ulnar do que propriamente desvio radial, porque olha que o espaço que eu tenho para desviar no sentido da ulna, e olha o espaço que eu tenho para desviar no sentido radial, ok? Então, a articulação, ela tem limitações ósseas, tá? E isso vai definir também a amplitude de movimento que nós vamos encontrar aqui, ok? Entendido até aqui? Sim. Bem fácil de decorar, né? Seguinte, queridos, vamos fazer agora o seguinte, ó. Daqui para diante, agora, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver ossos da mão, tá? Então, aqui na mão, a gente tem 8 ossos no carpo, tá? 5 ossos no metacarpo e depois os ossos das falanges. Então, assim, ó, 9h15, tá? Encerramos aqui, tá bem? E aí a gente começa a partir de quarta-feira daqui, ó, ossos do carpo, tá? Os ossos da mão. E aí a gente já vai ver membro inferior também e a gente liquida com o esqueleto, tá bem? Por que parar aqui? Eu sei que a cabeça de você já está fervendo, tá? Então, continuar daqui não vai adiantar. Então, aqui a gente precisa ter um pouquinho de calma, porque agora aqui a gente tem duas sequências de ossos, tá? Que são os ossos do carpo, que eles estão colocados em 2 fileiras. E aí, cada ossinho tem um nome, ok? Então, vamos com calma, porque o santo é de barro. Tá bem? Vou só fazer uma chamada, então, tá? Professor, Oi. só para confirmar, da epífise proximal do rádio guarda a cabeça, o colo e o tubérculo radial. E a fóvea da cabeça. A fóvea da cabeça seria a depressão ou não? Seria a depressão que está bem no alto da cabeça. Ah, obrigado. Tá? Esses 4 aí. Vamos lá. Aí, se der, para vocês irem, abrir o microfone e dizer aqui, tá beleza, tá? Aline. Aqui. Bruno Daniel. Tá. Caroline Vidal. Ok. Não, Alessandra, fica tranquilo, que eu tenho 2 chamadas, tá? Estou fazendo a primeira turma primeiro. Daniela Cristino. Aqui. Débora. Tá. Denise. Aqui. Ok. Emily. Aqui. Certo. Giovana. Giovana. Não, Giovana. Giovana Padoim. Ah, tá aí, ok. Isabel. Isabel. Não. Jéssica, dos Santos Moreira. Jéssica. Tá. Jordana.
Eu. Ok. Júlia Delameia. Aqui. Juliana da Silva. Juliana. Lauren. Ok. Letícia. Aqui. Ok. Levi. Ok. Lisiele. Aqui. Certo. Lívia. Aqui. Ok. Luísa. Aqui. Certo. Marcela. Aqui. Ok. Marco Antônio. Marco Antônio. Milena. Aqui. Certo. Milena Volpato. Milena Volpato. Milene Rossato. Aqui. Ok. Pietro. Aqui. Rutieli. Rutieli. Stefano. Aqui. Beleza. Vinícius Lima. Beleza. Tá, agora eu vou para a próxima turma, tá? Agora sim, Alessandra Binato. Aqui. Amanda Loranzoni. Aqui. Ariane. Ariane não. Bianca. Eu. Ok. Clara. Clara. Cláudio. Eu. Ok. Giovana. Aqui. Ok. Eduarda. Ok. Eduardo Gabi. Certo. Eduardo Teles. Aqui. Ok. Eliane. Certo. Fernanda Marinho. Aqui. Fernanda. Oi. Ok, Fernanda. Ah, tá. Gabriel Fão. Eu. Certo. Graziele. Ok, Graziele. Yasmin. Aqui. Certo. Isadora. Aqui. João Gabriel. Eu. Ok. Júlia Bandeira. Aqui. Júlia Pinheiro. Aqui. Certo. Camila. Aqui. Laura. Aqui. Lucas. Aqui. Manuela. Ok. Micaela. Certo. Paulo Afonso. Bom dia, professor. Paulo Afonso estava aí, né, Paulo Afonso?
Rafaela. Aí, Paulo Afonso. Rafaela. Said. Eu. Vitória. Aqui. Perfeito. Bom, queridos, então semana que vem, quarta-feira, então, continuamos dos ossos da mão em diante, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Deixa eu parar a gravação, peraí. Opa, aqui. As gravações estão carregadas já das